Olá, turma do quarto ano. Hoje é terça-feira, nossa aula de ciências. Hoje a gente vai abordar um pouco mais sobre a cadeia alimentar e sobre também a questão das relações entre os seres vivos. Antes ficou uma atividade para vocês fazerem, que foi lá do Mais Atividades, que era da página 235 a 236. Antes de mais nada, gente, vamos pedir a Deus que Ele nos abençoe, né? Que cubra a nossa vida de bênçãos e de saúde, porque a gente está precisando muito disso. Então, eu já tenho uma oração lá da escola onde eu trabalhava, ano passado, que dizia o seguinte: anjinho da guarda, meu bom amiguinho, levai-nos sempre pelo bom caminho. Ó Jesus pequenino, que nos ensina a rezar. Obrigada pelo papai, pela mamãe, pelos coleguinhas, pelas tias, pelo sol. Jesus, obrigada por tudo. Jesus, obrigada por tudo. E que Ele nos abençoe mais e mais. Amém? Então vamos fazer a nossa correção? Então vamos lá. Lá na página do livro de vocês, do módulo 2, porque a gente vai concluir o módulo 2 hoje com a correção. Na próxima aula, a gente ainda não vai utilizar o módulo 3, certo? A gente vai fazer uma introdução dos novos conteúdos. Diz o seguinte: a pessoa, na página 235, tá? A pessoa da imagem do lado está guardando alimentos na geladeira. Qual é a importância dessa atitude? Por que é importante guardarmos os alimentos na geladeira? Bem, gente, é importante porque a geladeira, ela conserva os alimentos, como as carnes, os leites, os derivados do leite e alguns alimentos frescos, como as verduras e os legumes, né? Essa atitude de conservar na geladeira reduz os riscos do alimento ser contaminado por bactérias ou fungos. B. Vocês e seus familiares costumam ter essa atitude? Eu acho que vocês colocaram que sim, né? Geralmente, hoje em dia, todo mundo, né? Quase todo mundo, a maioria, coloca os alimentos, conservam os alimentos na geladeira, porque antigamente não tinha esse hábito, né? Na época das grandes navegações, nas épocas das especiarias, eles não conservavam os alimentos na geladeira, até porque não tinha sido inventado, né, a geladeira. Então, o que é que eles faziam? Eles utilizavam especiarias. E qual era essa especiaria que era utilizada para conservar os alimentos? Era o sal. O sal era uma especiaria. O que quer dizer isso? Especiaria na época das grandes navegações era algo muito precioso. Então o sal, ele conservava os alimentos. Eles colocavam sal na carne e faziam com que a carne ela se desidratasse, não tirasse toda a água que tinha naquela carne ou naquele alimento, fazendo com que ele se conservasse mais, porque os micro-organismos, eles precisam também de água para poder sobreviver. E quando colocava o sal em excesso, ele retirava toda essa água e não tinha como as bactérias ou os fungos eles se proliferarem. Por isso que o sal naquela época ele era considerado uma especiaria e era utilizado como para conservar os alimentos. Olha aí que legal, vocês sabiam disso? 6. Cite um alimento que deve ser conservado na geladeira. A gente pode citar carnes, legumes e verduras, leites e seus derivados, enfim. 2. Para fazer um pão, a mãe de Patrícia utilizou ovos, leite, farinha de trigo e fermento biológico. Misturou tudo e deixou a massa
em repouso por certo tempo, para depois a levar ao forno para assar. Qual é a importância de fermento na produção do pão? O fermento faz a massa crescer, deixando o pãozinho mais macio. B. O fermento biológico, ele é composto por seres vivos micro-organismos, por seres microscópicos, que consomem parte do açúcar presente na massa do pão, liberando gases. Escreva a primeira letra de cada imagem e descubra qual é esse ser vivo microscópico. No caso aí, se você colocar a primeira letra de cada desenho, você vai descobrir que esse ser vivo é uma levedura. Terceira, enumere as palavras abaixo de 1 a 5 na ordem que ocorre a transferência de energia ao longo da cadeia alimentar. Então, o primeiro ser vivo da cadeia alimentar são o quê? São os seres produtores, são aqueles seres que produzem o próprio alimento. Então, você vai colocar o número 1 no produtor. Depois, o número 2, você vai para o consumidor primário. Geralmente, é aquele ser que come o produtor. Terceiro, você vai colocar o consumidor secundário. É o ser que se alimentou do consumidor primário. E quarta, consumidor terciário. E por último, é o decompositor, que são os fungos e as bactérias, né? Que se alimentam de matéria morta. Então, no caso daqui, vai ficar 2, 5, 1, 4 e 3. Quarta, a cutia é um animal que se alimenta de semente da castanheira do Brasil. Esse animal ele enterra algumas sementes, auxiliando a reprodução dessa planta. Já a cutia, ela serve de alimentos para alguns animais, como a onça pintada. Ligue corretamente as informações e as imagens abaixo. No caso aí, quem é que vai ser o ser produtor, aquele que produz o próprio alimento? Vai ser a castanheira do Brasil. E quem vai ser o consumidor primário? A cutia, porque ela se alimenta do produtor, que é a castanheira do Brasil. E o secundário vai ser a onça pintada, que se alimentou da cutia. Imagine que, por diferentes motivos, como a caça ilegal, a cutia ela foi eliminada do ambiente em que ela vive. O que você acha que pode acontecer com as castanheiras do Brasil e com as onças pintadas? Cada ser vivo, a gente aprendeu que tem uma importância na cadeia alimentar. Então, com a eliminação da cutia, pode interferir na dispersão, né, das sementes das castanheiras e, consequentemente, na reprodução, ou seja, a reprodução das castanheiras pode reduzir. E também, gente, porque a gente aprendeu que as plantas, elas se reproduzem ou de forma vegetativa ou na germinativa, né? Quando você planta as sementes. E a cutia era importante para que isso acontecesse, porque ela eliminava a semente da castanheira do Brasil, fazendo com que crescessem novas árvores. E ela sendo eliminada, isso não ia acontecer, tá bom? Já em relação à onça pintada, o animal ele vai sofrer com a falta do alimento dele, que era a cutia, e isso pode pode interferir na manutenção do ambiente. E ele pode ir em busca, né, ir para outros lugares em busca de alimento, ou rodovias, cidades.
ou a se alimentar de outros animais, interferindo em outras cadeias alimentares. Então, nós fizemos a correção e nós vamos continuar estudando sobre cadeia alimentar, certo? As cadeias alimentares, elas são muito importantes. Cada ser vivo, ele tem uma importância. Ah, mas eu não gosto de cobra. Mas a cobra, ela existe porque ela tem uma importância. Ela faz parte de uma cadeia alimentar e sem ela há uma consequência, um desequilíbrio nessa cadeia alimentar. Por isso que cada ser vivo, independente do que ele for, se ele seja asqueroso, fofinho, mas ele é importante. Na cadeia alimentar, nós temos 3 tipos de seres vivos. Nós temos os produtores, os consumidores e os decompositores. Os produtores são aqueles seres vivos que produzem o próprio alimento. Geralmente são o quê? São as plantas, né? Eu ia dizer flores. São as plantas. Elas produzem o próprio alimento através do processo da fotossíntese. Já os consumidores, eles podem ser divididos em herbívoros, carnívoros e onívoros. O que são os herbívoros? Perdão. São aqueles animais que se alimentam dos seres produtores, ou seja, eles só se alimentam de plantas. Por exemplo, as lagartas, os gafanhotos, a cutia que a gente fez lá da atividade, o boi, a capivara são exemplos de animais herbívoros que se alimentam de seres produtores. Geralmente é o consumidor primário. Já os consumidores carnívoros são aqueles animais que eles se alimentam de outros animais, né? Eles se alimentam de outros animais, a onça, o leão, o jacaré, o águia, o gavião. Então, eles se alimentam de outros animais. Geralmente, eles se alimentam de animais herbívoros. Os onívoros são os animais que se alimentam tanto de outros animais quanto de plantas. Por exemplo, nós, seres humanos, a galinha, o gambá, o tatu. Então, são animais onívoros e eles estão nos consumidores. Os seres decompositores são as bactérias e fungos. Eles se alimentam de restos ou restos mortais. Eles são muito importantes, pois quando eles se alimentam desses restos mortais, acaba transformando eles em matéria orgânica, que serve também para adubar o solo das plantas. E o tipo de relação, né, que esses seres vivos, eles não só se relacionam através da alimentação, eles também se relacionam gente, em busca de território, de abrigo, de reprodução. Então também eles se relacionam através disso. Pode-se haver a sociedade, a cooperação, a competição, o inquilinismo, o parasitismo e a predação. Tá? Nós não estudamos a cooperação, mas não tem problema. A sociedade é quando os seres vivos, geralmente de uma mesma espécie, eles se relacionam e que cada um tem uma função para o bem daquela sociedade. Né? Os insetos é um exemplo disso, é um exemplo de que eles vivem em sociedade. As formigas, por exemplo, elas vivem em sociedade. Cada uma delas tem uma função. Cada função delas é importante para o bem do formigueiro e
elas não ficam competindo entre si, elas se ajudam. Já a competição é totalmente diferente. Eles competem, os seres vivos, eles competem, seja por território, seja por alimento. Então, geralmente há uma luta onde um, sai muito machucado ou até morre. Já a predação é quando um animal, ele se alimenta, um ser vivo, ele se alimenta de outro ser vivo. Por exemplo, a relação entre a onça pintada e o cervo. A onça, ela vai se alimentar desse cervo, então é uma predação, onde a onça é a predadora e o cervo, ele é a presa. O parasitismo é quando um ser vivo, ele se alimenta dos nutrientes de outro ser vivo, prejudicando, não chega a levar à morte, mas pode ocasionar o quê? Doenças. E aí nós temos os vermes, os piolhos, os carrapatos, eles vivem de forma, eles são parasitas. E as pessoas, os seres vivos ou as pessoas, porque existem pessoas que têm, são chamadas de hospedeiros. Já o inquilinismo é quando há um ser vivo, ele vive em outro ser vivo, mas que não há prejuízos, eles não prejudicam como o parasita. Aí o que é que nós vamos fazer na nossa atividade? São 3 questões, onde diz: na imagem abaixo há uma presa e um predador. Determine a função de cada um desse tipo de relação. Nós estamos aqui nessa primeira questão, nós vamos trabalhar a relação da predação. Então, a serpente, ela é a predadora ou ela é a presa? O sapo, ele é o predador ou ele é a presa? Lembrando que o predador é quem se alimenta da presa. 2. Observe a ilustração para entender as relações alimentares entre os seres vivos e explique o que está ocorrendo. Você vai observar que nós temos a planta como produtor, o consumidor primário é o gafanhoto, o secundário é o sapo, a cobra é o consumidor terciário, o gavião ou a águia é o consumidor final e os seres decompositores. Então, você vai explicar o que é que está acontecendo nessa cadeia alimentar. 3. Você vai representar a cadeia alimentar acima por meio de palavras. Então, você vai colocar produtor, é o que? Planta, tracinho. Consumidor primário, gafanhoto, tracinho. Consumidor secundário, sapo, tracinho. É isso que você tem que fazer, só isso, tá certo? Na próxima aula, a gente vai fazer a correção dessa atividade. Mandem a atividade, certo? Eu sei que o dia de terça-feira agora aumentou as disciplinas, as atividades, mas vocês mandem as atividades, gente, é importante, porque aí a gente tem um controle e tem também a resposta que vocês estão fazendo nas atividades, tá certo? Boa sorte aí, qualquer dúvida vocês voltem no vídeo, tá? Eu acho que tá bem, dá para entender, tá? E a nossa aula chega ao fim, boa terça-feira, que Deus proteja vocês, os abençoe, os guie. Nós estamos vivendo num mundo assim muito difícil, e histórico, mas que nós temos que pedir a Deus saúde, muita saúde, que é o que nós estamos precisando. Com saúde a gente enfrenta qualquer dificuldade, tá certo? Um abraço, um beijo e que Deus os proteja. Mais uma vez, outra coisa, gente,
gente, na próxima semana a gente ainda não vai utilizar o módulo 3, tá? A gente só vai utilizar o módulo 3 no dia 18 de agosto. Combinado? Porque eu quero refazer umas coisinhas com vocês, tá bom? Tchau e um beijo.